Pai é maior que eu, parte 2. Se você não assistiu o meu primeiro vídeo, sugiro que pause aqui esse vídeo e assista ao meu primeiro vídeo. Eu não autorizo a ninguém a usar este vídeo completo ou em partes em qualquer outro canal. No vídeo anterior eu lancei sobre esse tema e refutei uma analogia trinitária e também alguns argumentos trinitários falsos. Nesse vídeo eu vou tratar de alguns questionamentos adicionais. Então eu vou tentar cobrir o máximo de assuntos possíveis, de pontos possíveis, fechando todas as brechas. Por isso eu incentivo você a assistir a este vídeo até o final. Então você vai ver que não tem refutação por que eu vou dizer aqui. Tudo que vai restar para as pessoas é repetir exatamente tudo aquilo que eu já derrubei. E esse é um truque muito usado por apóstatas. Eles fazem vídeo após vídeo, simplesmente repetindo tudo aquilo que as testemunhas de Jeová já refutaram. O nome correto para isso é falácia ad nauseam, que é quando a pessoa tenta vencer o outro no cansaço, por repetir os mesmos argumentos derrubados de sempre. Eu vou ler em partes uma breve dissertação de um trinitário sobre o meu vídeo. Diz ele em partes: por um ser, queremos dizer que há uma única essência divina, ou ousia, substância espiritual. Por três pessoas, entende-se três autoconsciências, ou eus. Eu, na psicologia, é um centro de personalidade. Na língua portuguesa, é um pronome pessoal. Esses três eus são reais e ativos nessa única mente. Não pense em Deus como uma forma humana, brilhante com braços e pernas sem rosto. Bem, ele certamente falou isso porque eu falei que a analogia em defesa da Trindade, entre o presidente e a dona de casa, era uma analogia politeísta, pois o presidente e a dona de casa são dois seres distintos. Então veja só que esse sujeito ou não entendeu o meu argumento ou fingiu não entender. Em nenhum momento, por alegar que a analogia entre o presidente e a dona de casa é politeísta, eu inferi que Deus tem uma forma humana brilhante com braços e pernas sem rosto. Eu nunca inferi isso. A minha colocação de que a analogia é politeísta é baseada na separação de seres entre o presidente e a dona de casa, não na forma corpórea deles. O presidente e a dona de casa são dois seres, não porque possuem dois corpos, mas porque são seres distintos em essência. Da mesma forma, se você aplicar a analogia do presidente e da dona de casa para justificar João 14:28, goste ou não, você vai incorrer em politeísmo. Mas é claro que você precisa ser letrado e sincero para entender isso. Apóstatas analfabetos funcionais não conseguem entender. Ponto 2. Ele está tentando fazer um malabarismo entre as palavras ser e pessoa. E para isso ele apela para a psicologia. Realmente, apele para a psicologia, porque na Bíblia não existe nenhuma dissertação sobre Deus ser um ser e três pessoas. Nada nessa dissertação que ele fez é bíblico, nada. Além da dissertação ser logicamente incoerente. Ele falou que o ser divino é uma substância espiritual. Onde é que diz isso na Bíblia? Em que parte da Bíblia que diz isso? Substância, a palavra nem está na Bíblia. Mas essa substância espiritual, isso é algo, isso não é alguém. Então, basicamente, ele está afirmando aqui que Deus é algo, não alguém. Então ele prossegue. Por três pessoas, entende-se três autoconsciências ou eus. Eu vou traduzir para você e para quem é capaz de racionalizar isso aqui. O que ele está falando aqui é o seguinte: Deus é algo que três pessoas são. É isso que ele está dizendo. Talvez ele diga, eu não estou dizendo isso. Está dizendo isso sim. Está dizendo isso sim. É isso que essa frase significa. Pois bem, então vou explicar para vocês qual é a real. A Trindade postula o seguinte: existem três quem e um o quê. Que é basicamente o que ele está querendo dizer aqui. Ele não disse com as palavras que eu estou dizendo, mas eu estou explicando as palavras dele. Então esses três quem são as três pessoas, os eus, conforme ele disse aqui. E o que é aquilo que as pessoas são. Então o que é que cada uma das pessoas é? Deus. É isso que ele está dizendo aqui, a substância divina que abrange essas três pessoas. É basicamente isso que ele está dizendo. Tá, só que isso tem um problema básico. Nesse caso, Deus não é um ser. Ele não é um ser pessoal, ele é algo. Esse é um problema. O segundo problema, isso é politeísmo, entendeu? Por que nesse caso Deus não é um ser pessoal? Porque ele é o que e não quem. E a pessoa é quem e não o que. Então, por exemplo, professor. Professor é pessoa? Não, professor é profissão. Tá? Professor é o quê? Então, o João é professor. O que é que João é? Professor. Quem é que é professor? O João. Então, João é pessoa e professor é aquilo que o João é. Então, basicamente, essa é a ideia. Na Trindade, o Pai é a pessoa e Deus é aquilo que o Pai é. Basicamente, essa é a ideia que ele está tentando explicar. Isso é politeísmo. Por quê? Porque raciocina comigo, ó. Se existem três pessoas que são algo, então existem três algos. Quer ver, ó? Se eu disser que João, Pedro e Paulo são três pessoas, cada um deles individualmente é professor. Quantos professores existem? 3 professores. Fim de papo, checkmate, acabou. É politeísmo, tá? Não adianta você dizer,
Ai, não é politeísmo, que isso tá acima da nossa razão. Olha, cara, sinto muito. Eu entendo bem, tá acima da tua razão. Da minha razão tá bem abaixo dela. Eu entendo isso perfeitamente, não tá acima da minha razão. Tá muito abaixo da minha razão, por sinal. É um absurdo. Então ele continua. Esses três eus são reais e ativos nessa única mente. Peraí. Opa! Agora Deus deixou de ser uma substância divina e se tornou uma mente, uma pessoa? Veja só que o sujeito não consegue escrever um parágrafo sem se contradizer. Ora, ou Deus é uma substância divina ou ele é uma mente. As duas coisas não dá. São declarações autoexcludentes. Então veja que ele começou dizendo que Deus é uma substância divina que comporta três pessoas. Agora ele diz que Deus é uma mente que comporta três centros de consciência. Centros de consciência são três mentes. Meu Deus do céu, que bagunça! O sujeito não consegue nem dissertar sobre a sua própria crença sem se contradizer num parágrafo. Se Deus é uma mente que comporta três mentes, conforme ele disse aqui, e não adianta ele dizer que não disse, porque ele disse, então há quatro mentes divinas. O Pai, o Filho, o Espírito Santo e Deus. Monoteísmo teu nariz. Monoteísmo teu nariz. Foi basicamente isso que esse sujeito falou. Ele vai dizer, não falei isso. Falou sim. Tá aqui, ó. Falou isso sim. É claro que eu não acho que ele é capaz de compreender isso. O terceiro ponto. Ele também disse ali, essas três pessoas não são instâncias separadas da natureza divina. E é por isso que não há três deuses. Ou seja, não acreditamos que Pai, Filho e Espírito Santo são seres distintos com uma natureza divina em comum. Peraí, se as três pessoas não são instâncias separadas ou distintas, então elas são uma só unidade, e não três pessoas, mas uma única pessoa, uma única unidade, um único centro de consciência. Porque se são três centros, o próprio plural, três, próprio número 3 já aponta para a separação. Então, nessa hipótese, as pessoas são uma só unidade, não três pessoas, mas uma única pessoa. Isso é unicismo, não trindade. Ponto 4. Então ele concluiu. A trindade é o único exemplo da natureza divina. Portanto, existe apenas um Deus. Eu vou traduzir isso para o público em geral, para todas as pessoas que são capazes de racionalizar as coisas. O que ele está basicamente dizendo aqui é que somente a trindade é Deus. Que Deus não é o Pai, que Deus não é o Filho, que Deus não é o Espírito Santo, mas que somente a trindade é Deus. A trindade é o único exemplo da natureza divina. Ou seja, só a trindade é Deus. Se a trindade é o único exemplo da natureza divina, meu amigo, as pessoas da trindade não são cada uma delas o Deus Supremo, mas somente a trindade é Deus. Nessa concepção, o Pai seria divino, mas não Deus. Então o Pai seria mais ou menos um terço de Deus. Não é isso que ele está dizendo abertamente, mas é isso que necessariamente implica a partir do que ele falou. No entanto, a Bíblia deixa claro que o Pai sozinho é o Deus Supremo. João disse, a palavra estava com Deus. João não disse com o Pai. Ou seja, aquele com quem a palavra estava é o Deus Supremo. O Deus do Antigo Testamento, o Deus da Bíblia, é aquele com quem a palavra estava. Ou seja, o Pai é o próprio Deus Supremo, sozinho. Então eu acho muito engraçado isso, cara. Isso é muito engraçado porque as pessoas acham que elas resolveram o problema da Trindade. O cara vem dar um comentário no YouTube, ele acha que ele resolveu o problema da Trindade. Cara, se você acha que você resolveu o problema da Trindade, manda o seu comentário pro Vaticano, vai que eles publicam, cara. Talvez você ganhe o prêmio Nobel da religião aí. Meu, o povo tá há 1700 anos tentando resolver isso e você acha que num comentáriozinho do YouTube você resolveu o problema da Trindade e você conseguiu fazer uma definição monoteísta trinitária. Pelo amor de Deus. É aquela coisa, né? A pessoa é tão ignorante que ela não é capaz de saber que ela é ignorante. Porque uma pessoa que começa a estudar, começa a entender, começa a se aperfeiçoar intelectualmente um pouco mais, ela começa a perceber que ela é ignorante. E você olha pra trás e você diz, cara, eu era muito burro. Mas a pessoa que é muito burra, que é muito ignorante, ela não é capaz disso. Ela acha que ela dá um comentário no YouTube, ela resolve um problema teológico de 1700 anos. Pelo amor de Deus. Então é por isso que eu digo, apóstatas são um bando de ignorantes que se juntam para imbecilizar uns aos outros. Só para referência bibliográfica, veja o que disse Norman Champlin, um respeitado erudito protestante, sobre o monoteísmo trinitário. Abre aspas. Ninguém encontrou ainda, uma maneira de fazer o trinitarismo corresponder ao monoteísmo absoluto, embora uma teologia muito complexa tenha sido criada nessa tentativa. Ninguém conseguiu colocar a Trindade naquilo que se chama de monoteísmo. E aí você acha que você chega no YouTube e conseguiu fazer uma definição trinitária monoteísta. Pelo amor de Deus. Ninguém conseguiu fazer isso até hoje. Por quê? Isso não é monoteísmo em lugar nenhum.
E isso é admitido pelos eruditos de vocês, dos protestantes. Não é uma testemunha de Jeová que está dizendo isso, é um protestante que está dizendo isso. Ponto 5. Então ele concluiu: Deus seria um ser que sustenta 3 pessoas, assim como nossos seres individuais apoiam uma pessoa. Bem, sinto em te informar, mas esse teu Deus não é Jeová. Esse teu Deus não é o Deus da Bíblia. Esse aqui é o Cérbero da mitologia grega, aquele cachorro com 3 cabeças. É isso que você definiu. Esse não é Jeová. Você não acredita em Jeová, você acredita no Cérbero, o cão mitológico que guarda os portões do Hades da mitologia grega com 3 cabeças. Ele é um só cão com 3 pessoas, 3 mentes. Qual o problema nisso também? O problema é que se você tira uma das mentes do Cérbero, o Cérbero fica incompleto. Então o Cérbero só é o Cérbero com 3 cabeças, com 3 mentes, 3 pessoas. Tira uma das pessoas, ele deixa de ser o Cérbero, ele fica incompleto. Mais uma vez, nesse conceito de um ser com 3 pessoas, somente o ser com 3 pessoas é o ser, entendeu? Então se Jeová tivesse 3 pessoas, ou melhor, se Jeová fosse 3 pessoas, então Jeová seria somente 3 pessoas. Uma pessoa não é Jeová. As 3 pessoas teriam que ser Jeová. Jeová seria o resultado dessas 3 pessoas. Então é isso basicamente que o que ele fala necessariamente implica. Isso não é trindade, tá? A trindade não diz isso, então ele não sabe nem definir a crença dele. Aí depois vem falar que não é politeísmo. Não é politeísmo teu nariz. Isso aqui é um politeísmo descarado. Isso do Cérbero até não é politeísmo. Mas aí Jeová teria que ser somente a trindade. Aí nós não temos politeísmo. Jeová é o resultado de 3 pessoas. Aí não temos politeísmo. Aí eu até concordo. Mas aí não é trindade. A trindade é cada uma das pessoas individualmente, sem as outras é Deus. Isso é trindade. O que você está defendendo aqui, o que esse sujeito, melhor dizendo, está defendendo aqui não é trindade. Isso aqui é o Cérbero. É um cão com 3 cabeças. Ora, Jeová vai ter 3 cabeças? Jeová é o resultado do Pai, mais o Filho, mais o Espírito Santo? Se não for assim, tem 3 deuses. Não tem o que fazer. Não tem o que você fazer. Não é a sua imbecilidade matemática que vai mudar isso. 1 mais 1 mais 1 é igual a 3. Nada que você possa falar vai mudar isso. Deal with it. Uma pessoa que é plenamente Deus, mais uma pessoa que é plenamente Deus, mais outra, são 3 pessoas que são plenamente Deus, 3 deuses. Miguel é anjo, Gabriel é anjo, Rafael é anjo. Cada um deles é anjo, plenamente angélico. Um não é o outro. Quantos anjos existem? 3 anjos. Não há nada que você possa fazer para mudar isso. Nada. Nada. Se você tem um problema com a matemática que você não consegue somar 1 mais 1 mais 1 é igual a 3, não culpe as testemunhas de Jeová por isso. Nós somamos, tá? Então deixar bem claro isso. Ponto 6. Ele também usou termos como substância, pessoas, 3 pessoas, mesma substância. Isso não tem nada na Bíblia que diga isso. Onde é que diz na Bíblia que Deus é 3 pessoas? Onde é que diz na Bíblia que Deus é 3 pessoas da mesma substância, um só ser com 3 consciências? Onde é que diz na Bíblia isso? Em que Bíblia que diz isso, cara? Não existe isso. O judaísmo, gente. O cristianismo provém do judaísmo, tá? O judaísmo é estritamente unitário, cara. Estritamente unitário. A ideia de trindade no judaísmo é absurda. O cristianismo provém desse judaísmo. Como é que vocês acham que não houve uma dissertação na Bíblia para te explicar? Ah, pois é, o Deus do Antigo Testamento é uma trindade. Vocês não acham que isso teria sido uma revolução entre os judeus se Jesus tivesse feito isso, se os apóstolos tivessem feito isso? Como é que isso não está na Bíblia? Onde é que diz na Bíblia que Deus é 3 em 1? Não existe em parte alguma. Isso aqui é o Cérbero, isso não é Jeová. Bem, mas imaginando que Jeová fosse essa bagunça intelectual que esse sujeito escreveu aqui, a qual ele nem mesmo sabe o que fala, é só eu propor um argumento para responder que vai dizer tudo que ele argumentou aqui. Por isso a analogia do presidente e da dona de casa é politeísta. Porque para que a analogia realmente refute a declaração de Jesus, o Pai é maior que eu, você vai ter que contradizer a frase que esse mesmo sujeito disse, ó. Abre aspas. Essas pessoas não são instâncias separadas da natureza divina. Tá, então guarda essa frase. Não são instâncias separadas. Esse é o conceito dele. Tudo bem. Aí tem o monoteísmo disfarçado, mas tudo bem. Digamos que seja monoteísmo. Ao tentar explicar o Filho de Deus como parte da Trindade, que seria igual ao Pai em tudo, ao tentar explicar os meus argumentos ou o argumento de qualquer testemunha de Jeová, o trinitário vai desdizer isso que ele disse. Porque não existe resposta trinitária que não separe as instâncias das pessoas divinas. Não existe. Porque Jesus tem um Deus acima dele? Ah, porque subordinação funcional, porque ele é humano no céu. Tudo isso separa as pessoas. Isso separa as instâncias divinas. Se você for responder a um argumento meu, a um argumento de uma testemunha de Jeová, seja qual for a sua resposta, ela vai separar as pessoas divinas. As instâncias divinas se separam. Não tem como você deixar uma instância divina só. Quem é o Deus de Jesus no céu? Ah, é o Pai. Separou as instâncias. Deus não tem Deus. Ah, mas isso fala segundo a natureza humana. Deus não tem Deus. Tudo que você fizer, você separa as instâncias. Tudo.
Aí depois eles separam as instâncias, tentam explicar, tentam refutar o argumento, que não refutam, né, mas tentam refutar. Aí depois, quando você diz isso é politeísmo, é que você não entende a Trindade. Não é politeísmo, é um só Deus, porque são instâncias não separáveis. Pô, o teu nariz. Se as instâncias não são separáveis, me explica João 14:28. O Pai é maior que eu. Como é que você explica isso sem separar as instâncias? Você separa. Não tem como você não separar. Entendeu? Então nenhuma explicação trinitária vai poder ser feita, vai poder ser aceita se ela separar as instâncias. E é isso que sempre acontece. Veja só, raciocina comigo. Se você disser que Jesus falou aquilo em João 14:28, o Pai é maior que eu, porque ele estava na Terra, você separou as instâncias. Você disse que existem dois seres. Não duas pessoas, dois seres. Para que exista essa separação entre pai e filho, tem que haver dois seres. O mesmo ser não pode dizer sobre si mesmo, o fulano é maior que eu. Isso não faz sentido. O fulano, que é o mesmo ser que eu, ele é maior que eu, mas eu sou igual a ele. Cara, isso é absurdo, cara. Como é que pode uma pessoa falar uma asneira dessas? Ele é igual a mim em tudo, mas ele é maior que eu. E mesmo iguais, nós somos diferentes. E mesmo sendo dois, nós somos um. Cara, que absurdo isso, cara. Isso é ridículo, velho. Como é que pode uma pessoa falar uma asneira dessas? Aí a pessoa vem e diz, mas isso não contradiz a minha crença, isso não contradiz a Trindade, não interfere em nada no que diz respeito à Trindade. Como não interfere? Se você não é capaz de entender isso, é outra questão. Eu consigo entender que interfere muito. É óbvio que interfere. Aí esse é o momento que as pessoas me dizem, mas isso está acima da nossa razão. Cara, eu me sinto tão ofendido quando a pessoa me diz isso, sabe por quê? Porque basicamente a pessoa está me chamando de burro. Ou seja, ela está dizendo assim, a Trindade não faz sentido, eu sei disso, mas ela, mesmo assim, ela é verdadeira, ela faz sentido. O fato de você achar que não faz sentido é que você é burro. Honestamente, eu me sinto ofendido. Imagina que eu estivesse explicando algo para alguém. 1 mais 1 mais 1 é igual a 1. Aí a pessoa diz para mim, isso não faz sentido. Eu digo, não, faz sentido. Só que isso está acima da sua capacidade de entender. Ou seja, o que eu estou falando para a pessoa? Que ela é burra. Então, quando a pessoa me diz, 1 mais 1 mais 1 é igual a 1. Aí eu digo, cara, isso não faz sentido. Não é que não faz sentido, é que você não é capaz de entender. Ou seja, a pessoa está me chamando de burro. Eu entendo perfeitamente, e a minha compreensão é, aquilo ali não tem sentido nenhum. Para mim é bem claro isso. Eu não estou separando as instâncias, isso não é politeísmo. O teu nariz que não é politeísmo, é claro que é politeísmo. Não é politeísmo a definição que ele deu aqui, né, de um só ser com 3 cabeças, tudo bem. Com 3 mentes, melhor dizendo. Isso tudo bem, até concordo, o cérebro não são 3 cachorros. Mas aí, o cérebro é o resultado final da soma das 3 cabeças. E nada que você vai falar pode contradizer essa definição. Você não tem como dizer que a cabeça A do cérebro foi para a Lua e a cabeça B do cérebro veio para a Terra. Porque aí você separa as cabeças. Você não pode dizer que existe só um cachorro daí. Tá entendendo? Então, da mesma forma, se Jesus disse o Pai é maior que eu, ele automaticamente se separa do Pai. Separa a instância como ser. Aí depois, não é politeísmo. Teu nariz que não é politeísmo. Não é politeísmo para analfabeto funcional que não consegue entender. Eu consigo entender plenamente. É um politeísmo descarado. Entendeu? Aí vem falar que esses irmãos de Jeová são politeístas? Teu nariz, pô. Não há como o Deus onipotente ser 3 pessoas unas e iguais em tudo, sendo que uma maior que a outra. Nem em função, nem em natureza, nem nada. Talvez alguém diga que foi a natureza humana de Jesus que falou isso. Só que a natureza humana não fala nada. Quem fala é a pessoa. A pergunta feita de forma simples e objetiva é a seguinte. Se o Filho é o Deus onipotente 100% do tempo, e em João 14:28 ele era o Deus onipotente, como é que ele disse que o Pai é maior que ele? Como é que o Pai é maior que ele? Qualquer resposta que você der sobre isso vai exigir uma separação de seres. Não tem como não separar os seres se você der uma resposta para isso. Não existe uma resposta coerente com a declaração de que as instâncias, as pessoas da Trindade não são separáveis. Se você der uma resposta para isso, você vai separar as instâncias e vai virar um politeísmo. Não tem como fugir disso. Eu já tentei refutar a mim mesmo e não consegui. Não tem como. Mas é claro, isso é uma questão filosófica um pouco mais profunda. Existe um pouco mais de racionalidade. Realmente eu não tenho nenhuma expectativa de que um apóstata analfabeto funcional vai conseguir entender isso. Talvez alguém diga que Jesus era temporariamente menor que o Pai em João 14:28. Bem, Deus não pode ser temporariamente menor que ninguém. Isso é absurdo. Deus é Deus o tempo inteiro. É por isso que ele é Deus. Ele é absoluto. Ele é o todo o tempo. E conforme eu já dissertei no vídeo anterior, isso contradiz o conceito de onipotência. Ser onipotente significa ser o ser máximo todo o tempo. Não só em natureza, mas em função, em tudo. Tá? Então não tem resposta para João 14:28 que não seja politeísta. Não tem resposta. Toda resposta vai ser politeísmo. Toda resposta vai ser politeísta porque você vai separar as pessoas em seres. Entendeu? Você separa. Não tem como. Aquilo ali é politeísmo. Não é politeísmo. É claro que é politeísmo.
Não é politeísmo para quem tem retardamento matemático. Para quem não consegue raciocinar que 1 mais 1 é igual a 2. Pronto, acabou. Não tem solução para isso. É isso uma coisa que me deixa com nojo. Porque quando as testemunhas de Jeová erram, a gente admite os erros. Agora, os apóstatas não têm essa hombridade. Eles não são homens para isso. E quando eu falo homens aqui, eu não falo no sentido sexual, mas no sentido de hombridade. Então, veja só. Eu quero ver esses apóstatas abrir a cara no YouTube e dizer, eu tô errado. Vocês sabem que vocês estão mentindo. E vocês não baixam a bola. Vocês não admitem os erros, mesmo quando eu exponho todos aqui. Então é por isso que eu não perco meu tempo tentando refutar a apóstata. Por quê? Porque eles são um bando de analfabetos, incapazes de racionalizar a própria crença. E isso excluindo o fato de que muitas vezes eles sabem que estão errados e ainda assim dizem. Aí, eu quero ver ele me refutar. Ele não me refuta. Não te refuta uma ova. Se eu beber uma sopa de letrinhas e enfiar o dedo na garganta, eu vomito uma refutação. Só que eu também não tenho muito tempo, então eu tenho que canalizar o meu tempo. Enquanto eles não têm nada para fazer de útil, ganham a vida falando mal dos outros, eu trabalho 50 horas por semana. Compreendeu? Então o que eles querem fazer? Eles querem dar resposta. Eles querem ser o último a responder, porque na mente deles, responder alguém que não te responde de volta é vencer um debate. Sendo que eles nem entendem o que dizem, né? Eu acho muito engraçado também quando as pessoas dizem assim: Jesus falou que o Pai era maior que ele em João 14:28, porque ele era humano e ele foi feito menor que os anjos, citando Hebreus 2:7. Cara, Deus não é feito menor que anjo, pô. Deus é maior que todo mundo sempre. Deus não pode ser feito menor que os anjos. A própria argumentação da pessoa prova que ela está errada. É irracional dizer que o ser onipotente, o ser de máxima grandeza, é feito menor que anjos. Outra coisa que eu acho engraçada é quando eles dizem assim: João 10:30, eu e o Pai somos um. Ali Jesus falou que ele era Deus. Ele é um com o Pai. Peraí, mas aquele não é o Jesus humano? Aquele é o Jesus humano, tá? Então por que o Jesus humano de João 10:30 é Deus, mas o Jesus humano de João 14:28, que diz que o Pai é maior que ele, por que ele ainda assim pode ser Deus? Não é o mesmo Jesus? Aí eles ficam pulando entre natureza humana e natureza divina. 100% Deus, 100% homem. Dali um pouco Jesus fala como homem, dali um pouco Jesus fala como Deus. Cara, isso não é Jesus. Isso é o Henri Cristo com bipolaridade, cara. Uma hora é Deus, dali um pouco não é Deus. Em João 10:30, eu e o Pai somos um, ele é Deus. João 14:28, o mesmo Jesus, o Pai é maior que eu, ali ele tá falando como humano. Peraí, mas é o mesmo Jesus, pô. Entendeu? Isso é o Henri Cristo com bipolaridade, cara. Então é um bando de hipócritas esses trinitários que ficam tentando responder aos nossos argumentos de uma forma estúpida, né? Essa história de que Jesus era 100% Deus e 100% homem, 100% do tempo, com todos os atributos, isso é um paradoxo, não existe isso. É como se eu dissesse, isso é 100% redondo e 100% triângulo. 100% quadrado, 100% retângulo. Cara, isso é absurdo, não existe isso. Se eu sou 1% algo que não é humano, então eu não sou 100% humano. Eu não posso ser 100% humano e 100% pássaro, por exemplo. Não dá, pô. É um conceito absurdo. Então, ou Jesus era humano e somente humano, ou ele era somente Deus. Bem, então eu acho que eu consegui abordar todos os pontos aqui. Não tem mais resposta para isso. Ponto, acabou o assunto, cara. Aceita que dói menos. Não tem o que você possa fazer. Aceita que dói menos. Mas é isso aí. Eu fico por aqui. Um grande abraço e fiquem em paz.